Um milagre atribuído aos irmãos Francisco e Jacinta Marto, pastores de Nossa Senhora de Fátima, foi o suficiente para que os dois fossem canonizados pelo Papa Francisco no último sábado, em cerimônia religiosa ocorrida no Santuário de Fátima, em Portugal. Declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. A canonização acontece 100 anos após a aparição da imagem da santa. Para nós é uma alegria termos então assim mais dois santos com quem contar com a intercessão junto a Jesus. O processo de canonização é um processo muito longo. Não se reconhece a santidade de alguém de um dia para outro. Aliás, é muito importante que a gente diga o seguinte: não é a igreja que faz o santo, ela não transforma ninguém em santo ou santa. A igreja apenas reconhece a santidade de uma determinada pessoa, a partir de relatos, a partir de depoimentos e a partir também da intercessão milagrosa daquela pessoa junto a Jesus. Nós sabemos que quem faz o milagre sempre é Deus. É Deus que faz o milagre, é Ele que realiza, só Deus é santo. Mas os santos, para nós cristãos católicos, são pessoas que se aproximaram de tal modo de Jesus que viveram num grau muito profundo a vida cristã. Portanto, realizam também sinais para que nós possamos continuar acreditando no Filho de Deus. O processo de canonização é algo demorado, dividido em etapas. Padre Wander explica que também estão incluídos nesse processo, pela Arquidiocese de Mariana, o padre Monsenhor Horta, a jovem leiga Isabel Cristina e os dois bispos, sendo Dom Luciano e Dom Antônio. A primeira coisa que tem que ser feita, depois de um primeiro caminho, uma primeira caminhada, uma primeira investigação, é a solicitação à Santa Sé para a abertura desse processo. Então são reunidos vários documentos e o bispo diocesano envia para a Santa Sé este pedido para a abertura do processo. Quando a Santa Sé autoriza a abertura do processo, então aquela pessoa que está sendo investigada, possível candidato ou candidata, recebe o nome de servo de Deus. Então, nesse momento, são servos de Deus Dom Luciano, Monsenhor Horta e Isabel Cristina. Já do Antônio Ferreira Viçoso, o processo dele está numa fase mais adiantada, porque depois de ser servo de Deus, então abre-se oficialmente o tribunal que vai investigar a vida da pessoa, serão ouvidas outras pessoas que conviveram com aquela pessoa que está sendo investigada sobre o seu grau de santidade. Tudo isso demanda muito tempo. Depois tudo isso é enviado mais uma vez à Santa Sé, e a Santa Sé então reconhece esse grau de vida virtuosa. Portanto, agora o servo de Deus passa a ser venerável. É o caso, por exemplo, de Dom Antônio Ferreira Viçoso. Ele atualmente é reconhecido como venerável. Daí em diante segue mais uma fase do processo, agora sobre a investigação de um possível milagre atribuído à intercessão daquela pessoa. Ou seja, para o primeiro grau da canonização, que é a beatificação, é necessário que haja um milagre atribuído àquela pessoa que está sendo submetida ao processo de beatificação. Então, nesse caso, é o que está acontecendo agora com a fase do processo de Dom Antônio Ferreira Viçoso. Uma vez comprovado por um grupo de peritos também da Santa Sé, e declarado então beato, a pessoa então é beatificada, aí segue-se a quarta e última fase, podemos assim dizer, do processo, que novamente é instaurada um novo tribunal para buscar um novo milagre após a beatificação, em vista da canonização. A cerimônia de canonização dos irmãos pastores foi acompanhada de perto por mais de 500 mil de pessoas. Esta é a primeira vez na história da Igreja Católica em que crianças se tornaram santas. O milagre a elas atribuído foi a cura a uma criança brasileira, o menino Lucas de Oliveira, de apenas 9 anos, que foi curado de uma grave enfermidade. Os irmãos Francisco e Jacinta morreram ainda crianças de uma epidemia de febre espanhola. O milagre que permitiu que eles fossem canonizados trata-se de uma criança brasileira, Lucas, na época com 5 anos. Ele
sofreu uma queda de aproximadamente 6º andar de um prédio e teve um traumatismo craniano muito forte com perda de massa encefálica. O caso dele era gravíssimo e os seus pais recorreram à intercessão, ao pedido das irmãs carmelitas. Uma dessas irmãs começou então a rezar, pedindo a intercessão desses dois agora santos, Francisco e Jacinta, juntamente com outras religiosas. Depois de alguns dias o menino já estava em casa, né? Uma recuperação pronta, imediata e que não voltou atrás, ou seja, para se considerar milagre tem que ser assim. Não pode haver uma explicação científica para o fato, a recuperação tem que ser pronta, imediata e definitiva, ou seja, a pessoa não pode voltar a ficar doente naquela circunstância. Então, na verdade, os santos para nós são pessoas assim que nos inspiram a seguir Jesus. E isso eu acho que nos ajuda muito. Nós não adoramos os santos, como muita gente diz, mas eles são referenciais para que nós nos aproximemos mais de Jesus.